O Vasco da Gama mergulha em mais uma semana decisiva dentro e fora dos gramados, e as notícias não param de pipocar nos bastidores de São Januário. O torcedor mal teve tempo de digerir a última rodada do Campeonato Brasileiro e já se vê diante de um turbilhão de informações sobre contratações, vendas, jogadores oferecidos, além, claro, dos reflexos da rodada que, por incrível que pareça, teve todos os resultados a favor do Vasco, menos o próprio jogo do Vasco. Vamos começar pelo clima nos bastidores da Colina Histórica, porque tem zagueiro querendo vestir a camisa Cruz Maltina, e isso já aquece o coração do torcedor. O nome da vez é Léo Duarte. Sim, aquele mesmo que começou no rival, foi negociado com o Milan da Itália e hoje defende o Başakşehir, da Turquia. O zagueiro vê com bons olhos a possibilidade de defender o Vasco e já demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. As conversas estavam avançadas, tudo muito bem alinhado, com o jogador perto de embarcar para o Rio de Janeiro. Mas como o azar parece ter endereço fixo em São Januário, o defensor acabou se lesionando no tornozelo no último jogo por seu clube, o que deve tirá-lo dos gramados por pelo menos um mês. Resultado? A negociação, que estava praticamente selada, foi suspensa. E assim, o Vasco vê mais uma boa oportunidade escapar por entre os dedos. Enquanto isso, outro nome ganha força nos corredores vascaínos, Nathan Silva. O defensor que atualmente pertence ao Pumas, do México, é o plano B, e que pode acabar virando o plano A, da diretoria. O clube brasileiro já formalizou uma proposta de 5 milhões de dólares, a serem pagos em 3 parcelas, tentando convencer os mexicanos a liberarem o jogador. Os valores ainda estão em negociação, já que o Pumas gostaria de 6 milhões, mas há otimismo. O próprio Nathan já comunicou ao clube seu desejo de retornar ao Brasil para vestir a camisa do Vasco, o que deve acelerar o desfecho positivo da negociação. A expectativa é que, ainda nesta semana, o acerto seja sacramentado e o jogador viaje ao Brasil para exames e assinatura de contrato. Seria o segundo reforço para a zaga nessa janela, ao lado de Robert Renan, que já chegou. Mas o que chama mesmo atenção é a movimentação intensa do clube no setor defensivo. Além de Léo Duarte e Nathan Silva, outros nomes têm sido oferecidos. Alex Duarte, paraguaio do Spartak Moscou, e Jean Carlos Pestana, do América de Cali, estão entre os atletas que foram colocados na mesa da diretoria Cruz Maltina por seus empresários. Ainda não há negociação aberta com esses nomes, mas o fato de o Vasco estar sendo procurado por representantes de jogadores mostra que o clube voltou a ser visto como opção atrativa no mercado, mesmo em meio à turbulência dentro de campo. E por falar em movimentações, o Vasco também oficializou a venda de uma de suas promessas da base, Luiz Gustavo, zagueiro de apenas 19 anos, foi anunciado como o novo reforço do Bahia. A transferência gira em torno de 35 milhões de reais, um valor considerado razoável dada a realidade do futebol brasileiro e a necessidade urgente do clube em fazer caixa. Apesar do torcedor sentir a saída de mais um jovem formado em casa, a verdade é que promessa é sempre uma incógnita. Quantos já não surgiram como grandes nomes e acabaram se perdendo no meio do caminho? O exemplo de Lucas Santos, que também era apontado como o futuro craque da base, está aí para ilustrar bem isso. Hoje, o jogador nem consegue se firmar em clubes de divisões inferiores. A venda de Luiz Gustavo, portanto, por mais dolorosa que possa parecer, tem seu lado estratégico. O clube precisa de dinheiro e, ao menos neste caso, conseguiu uma boa compensação financeira. O que se espera agora é que essa grana seja bem utilizada, e de preferência, em reforços imediatos para setores carentes, como a própria defesa. A urgência por reforços se justifica pelo momento delicado no Campeonato Brasileiro. A 21ª rodada foi, por incrível que pareça, quase perfeita para o Vasco. Quase. Isso porque todos os concorrentes diretos na parte de baixo da tabela perderam seus jogos. Do Atlético Mineiro, que ocupa a 12ª colocação, até o Lanterna Sport, todos tropeçaram, com exceção do Grêmio, que empatou. Ou seja, se o Vasco tivesse vencido o Corinthians, teria dado um salto gigantesco na tabela, pulando para a 14ª colocação. Mas o problema é justamente esse, o Vasco não venceu. Pior, perdeu. De novo.
E fica difícil entender como um time consegue desperdiçar uma chance de ouro como essa. É nessas horas que o torcedor perde a paciência com o técnico Fernando Diniz. O trabalho do comandante, até aqui, é simplesmente indefensável. 2 vitórias em quase 3 meses no comando técnico da equipe não são números que sustentam ninguém. E ainda mais quando se considera o que estava em jogo nessa rodada. Era a oportunidade perfeita para ganhar moral, sair do sufoco e começar uma nova trajetória no campeonato. Mas como tem sido rotina nas últimas temporadas, o clube tropeça exatamente quando não pode. Para piorar, tem mais pedreira pela frente. Já nesta quarta-feira, o Vasco entra em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. E a esperança do torcedor é que o famoso Caldeirão de São Januário faça diferença. Mesmo com todos os problemas dentro de campo, a torcida promete lotar o estádio e empurrar o time em busca de uma virada improvável. E se há uma boa notícia no meio de tudo isso, é que o técnico Fernando Diniz poderá contar com alguns reforços para esse jogo. Pelo menos isso. Mas vamos falar de coisa boa por um instante. Porque, apesar da fase complicada, saber que há reforços chegando ou próximos de chegar anima o torcedor. Mesmo que a diretoria ainda enfrente dificuldades em fechar as contratações, o simples fato de ter jogadores querendo vir, como é o caso do próprio Nathan Silva, já mostra um movimento positivo. A torcida está carente de boas notícias, e cada nome novo que aparece no radar já vira motivo de análise, debate, claro, esperança. A questão é que o tempo é curto. A janela de transferências já está na sua reta final, e o Vasco ainda precisa resolver muitas pendências. A zaga é apenas uma delas. Ainda há lacunas em outras partes do elenco, e a diretoria precisa agir rápido se quiser evitar mais uma temporada de sofrimento. A base pode render frutos, como rendeu no caso de Luiz Gustavo, mas confiar apenas nos jovens é um risco que o clube não pode mais correr. E enquanto isso, a torcida segue vivendo aquela montanha-russa emocional que só o futebol proporciona. De um lado, a frustração de ver o time desperdiçar uma rodada inteira favorável. De outro, a expectativa por novos nomes, novas soluções, novos caminhos. O Vasco é, como sempre foi, um gigante adormecido. Mas a verdade é que esse gigante precisa acordar logo. Porque o tempo não espera. E o campeonato, menos ainda. A partida contra o Botafogo será, portanto, mais do que um jogo de Copa do Brasil. Será um teste de resistência emocional para o elenco e, principalmente, para o torcedor. E há também a chance de virar a chave, de dar uma resposta, de mostrar que ainda existe vida dentro de campo. Porque fora dele, a movimentação continua. Reuniões, propostas, ofertas, lesões, vendas e sondagens. O mercado não para, e o Vasco também não pode parar. E como se não bastasse tudo isso, o clima de frustração também vem acompanhado daquela sensação incômoda de que o rival vive sua melhor fase no exato momento em que o Vasco vive uma das piores de sua história. É como se tudo conspirasse contra. Enquanto os flamenguistas comemoravam uma vitória por 8-0 no Maracanã, o torcedor vascaíno tentava aproveitar um jantar em paz, mas era constantemente lembrado do contraste entre as realidades. É duro, é triste, mas é também um retrato do que tem sido o futebol carioca nos últimos anos. A verdade é que o Vasco precisa de muito mais do que contratações. Precisa de planejamento, de gestão firme, de um projeto esportivo claro. Precisa olhar para o futuro com mais profissionalismo e menos improviso. Porque, como ficou provado com Luiz Gustavo, a base pode até revelar talentos, mas se não houver estrutura e inteligência na gestão, esses talentos se perdem, ou são vendidos cedo demais, sem retorno esportivo. E vender jogador sem antes vê-lo brilhar com sua camisa, quase sempre tem gosto amargo. Mas a esperança segue viva. Com Nathan Silva praticamente acertado, a expectativa é de que o clube feche ainda pelo menos mais um nome para a defesa. O time precisa urgentemente reforçar seu setor defensivo, e se possível, com atletas que cheguem para jogar. O tempo para adaptação é curto. A margem para erro é mínima. E a necessidade de resultado é enorme. E nesse cenário, o torcedor segue firme. Reclamando, sim. Criticando, também.
mas sempre presente. Porque, no fim das contas, o Vasco é isso. Um clube que sobrevive pela paixão de sua torcida. Uma torcida que, mesmo nos piores momentos, continua acreditando que dias melhores virão. E é por isso que cada nome que aparece, cada rumor de contratação, cada promessa da base, vira motivo de esperança. Porque se o futebol é imprevisível, a fé do torcedor vascaíno é inabalável. E com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o clima em São Januário segue em constante ebulição. A cada nova informação que surge, o torcedor vascaíno experimenta uma mistura de apreensão e esperança, como se estivesse sempre na beira do abismo, torcendo por um empurrão que o leve para cima e não para o fundo do poço. E é justamente essa dualidade que define o momento atual do Vasco. Ao mesmo tempo em que surgem nomes promissores e negociações avançadas, a realidade dentro de campo insiste em ser dura, fria e impiedosa. A venda do zagueiro Luiz Gustavo é um exemplo claro disso. O garoto de 19 anos, formado nas categorias de base do clube, sempre foi visto como uma promessa sólida. Com boa estatura, tempo de bola apurado e uma saída de jogo moderna, ele já chamava a atenção desde as primeiras atuações nas divisões inferiores. Mas como toda promessa que ainda não virou realidade, Luiz Gustavo também carregava dúvidas sobre seu potencial de afirmação no profissional. E num momento em que o clube precisa de liquidez, manter um ativo como ele no elenco sem garantias de retorno esportivo imediato seria arriscado demais. O Bahia apareceu com a proposta e, num piscar de olhos, a negociação foi sacramentada. A cifra de 35 milhões de reais é considerável para um jogador que ainda não se firmou entre os profissionais. E se a grana entrar no caixa e for bem aplicada, pode representar um reforço de peso em outras áreas do elenco. O problema é que o torcedor já viu esse filme antes, jogadores da base sendo vendidos cedo demais e o dinheiro evaporando sem que se veja resultado prático dentro de campo. Por isso, mais do que comemorar o valor da venda, o que o vascaíno quer é clareza no destino desse investimento. Porque a paciência está curta, e a margem de erro praticamente zerada. Enquanto Luiz Gustavo parte para um novo desafio no futebol nordestino, o Vasco segue se virando como pode para montar um sistema defensivo minimamente confiável. E nesse cenário, a possível chegada de Nathan Silva representa uma das principais apostas da diretoria. O zagueiro já se mostrou disposto a voltar ao Brasil e vestir a camisa Cruz Maltina, o que, convenhamos, já é um diferencial importante. Em tempos onde muitos atletas preferem seguir fora do país, saber que um jogador deseja estar no clube, mesmo diante da atual instabilidade, é um sinal positivo. O Pumas, dono dos direitos econômicos do jogador, ainda resiste ao valor proposto, mas a diferença entre o pedido inicial e a oferta vascaína não é tão grande a ponto de inviabilizar o negócio. Existe boa vontade entre as partes, e isso pode fazer toda a diferença nos próximos dias. A informação de que o próprio atleta já comunicou sua decisão ao clube mexicano é ainda mais animadora, pois pressiona a diretoria do Pumas a liberar o defensor sem criar obstáculos desnecessários. A expectativa é que, confirmada a chegada de Nathan, ele assine contrato de 3 anos com o Vasco e desembarque no Rio de Janeiro ainda nesta semana. Mas enquanto esse capítulo ainda está em aberto, o Vasco precisa lidar com um elenco fragilizado emocionalmente. A derrota para o Corinthians foi um banho de água fria em quem esperava aproveitar a rodada perfeita para respirar fora da zona da confusão. E o mais frustrante é saber que o time perdeu para um adversário direto, jogando abaixo do que poderia e deixando escapar pontos que, mais à frente, podem fazer muita falta. O time não soube aproveitar o contexto favorável da rodada, e isso pesa ainda mais quando se olha para a tabela e percebe que a reação, mais uma vez, foi adiada. É justamente esse tipo de oscilação que tira a confiança do torcedor. Por que não adianta torcer para os outros perderem se o próprio time não faz a sua parte? E quando o comandante da equipe soma apenas 2 vitórias em quase 3 meses de trabalho, a pressão se torna inevitável. Fernando Diniz, que chegou cercado de expectativa, ainda não conseguiu transformar o discurso em resultados. O time até tem momentos de lucidez em campo, mas é incapaz de manter uma regularidade que o tire do buraco. E a verdade é que o tempo está correndo. A Copa do Brasil já bate na porta com o duelo diante do Botafogo, e o Campeonato Brasileiro não vai esperar o Vasco resolver seus problemas internos para seguir seu curso.
No meio de tudo isso, a diretoria se desdobra para analisar outras opções que surgem a todo momento. O zagueiro paraguaio Alex Duarte, atualmente no Spartak Moscou, e o colombiano Jean Carlos Pestana, do América de Cali, foram dois nomes colocados à disposição do clube. Ainda não há negociações concretas, mas ambos têm o perfil que o Vasco busca, jovens, com boa estatura e potencial de revenda. São apostas que poderiam reforçar o elenco sem exigir grandes investimentos imediatos. Resta saber se, além do interesse, há também capacidade de conclusão. Porque o torcedor já cansou de ver sondagens que não viram contratações. E a janela de transferências vai se aproximando do fim, com o Vasco precisando correr contra o relógio. A urgência por reforços não é só por qualidade técnica, mas também por profundidade de elenco. São lesões, suspensões, jogadores abaixo do rendimento esperado. O clube precisa ter opções para sobreviver a uma maratona de jogos decisivos que vem por aí. A Copa do Brasil exige um nível de concentração e desempenho altíssimo, e o Brasileirão, nem se fala. Não basta apenas escapar do rebaixamento, o Vasco precisa reencontrar competitividade para voltar a ser protagonista. Essa pressão por resultados acaba respingando em todos os setores do clube. Desde a comissão técnica até os dirigentes, passando por jogadores que sequer entraram em campo ainda. É um ambiente onde qualquer passo em falso vira motivo de crise, e cada contratação precisa ser certeira para evitar desgaste. Por isso, a escolha dos próximos reforços será determinante. Não há mais espaço para apostas que não se justificam. O clube precisa trazer atletas que cheguem prontos para jogar, resolver e elevar o nível da equipe. Dentro desse cenário, o torcedor vascaíno se apega ao que pode. Uma negociação que avança, um jovem da base que desponta, um rival que tropeça. Qualquer sinal de esperança vira combustível para seguir acreditando. Porque apesar de tudo, o sentimento nunca vai parar. Mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre aquela faísca que mantém a chama acesa. E se tem algo que a história do Vasco ensina, é que nenhuma crise é grande o suficiente para derrubar um clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. A expectativa agora se volta para os próximos passos da diretoria no mercado. A chegada de Nathan Silva, se confirmada, pode ser o empurrão que faltava para fechar o ciclo de contratações defensivas. Mas não para por aí. O clube ainda monitora o mercado em busca de reforços em outras posições, especialmente nas laterais e no meio-campo. São setores que também carecem de peças com mais consistência, mais rodagem e, principalmente, mais poder de decisão. O elenco precisa de equilíbrio, e isso só será alcançado com um planejamento certeiro e com ações rápidas. No entanto, nada disso vai funcionar se o time dentro de campo continuar desconectado. É preciso que a comissão técnica consiga extrair mais do grupo atual, mesmo com todas as limitações. O campeonato não vai parar para esperar o Vasco se organizar. Cada ponto desperdiçado agora pode custar muito caro lá na frente. A responsabilidade está nas costas de todos, da diretoria, da comissão, dos jogadores e até da torcida, que segue fazendo sua parte como pode, lotando o estádio, cobrando e acreditando. E nesse cenário instável, o clássico contra o Botafogo se transforma numa oportunidade única de mudar o clima. Não só por ser Copa do Brasil, mas porque vencer um rival em pleno caldeirão de São Januário pode ser exatamente o combustível que falta para embalar uma reação. O torcedor sabe disso. Os jogadores sabem disso. E se ainda houver alguma ambição esportiva dentro do elenco, ela precisa aparecer agora. Porque o futebol é cruel com quem perde tempo demais esperando por um milagre. E o Vasco, há anos, vive esperando por um milagre que nunca chega. Por isso, o jogo de quarta-feira não pode ser tratado como mais uma partida. É uma chance de ouro para virar a chave, recuperar a confiança e mostrar que o Vasco ainda está vivo na temporada. Se a vitória vier, junto dela pode vir uma sequência positiva no Brasileiro. Mas se vier mais uma eliminação, o ambiente vai azedar de vez, e o restante do ano corre o risco de ser jogado no lixo. A diretoria sabe disso. Os jogadores precisam sentir isso. E o técnico Fernando Diniz, mais do que ninguém, tem que entender que seu trabalho está por um fio. Ou reage agora,
ou será engolido pela pressão. E o torcedor, como sempre, vai estar lá. Cobrando, torcendo, gritando, xingando, acreditando. Porque o Vasco, apesar de todos os pesares, ainda tem dono. E esse dono é uma massa apaixonada que jamais vai abandonar seu clube. Por isso, mesmo em meio à bagunça, há quem veja uma luz no fim do túnel. Se as peças certas forem encaixadas, se os reforços realmente chegarem e derem conta do recado, se o time reagir na hora certa, ainda dá tempo de salvar o ano. Mas tudo isso depende de ação, não de discurso. E enquanto a bola não rola no gramado de São Januário, os bastidores continuam fervendo. Reuniões, telefonemas, empresários circulando, dirigentes em tratativas. É o Vasco tentando se reencontrar no meio do caos. E embora o caminho pareça longo e tortuoso, cada pequena vitória pode ser um passo na direção certa. O momento é de união, foco e, acima de tudo, coragem para fazer o que precisa ser feito. Porque, no fundo, todo vascaíno sabe, quando o Vasco se organiza, quando o Vasco se impõe, quando o Vasco joga como o Vasco, não tem para ninguém. Vamos seguir atentos. Porque os próximos dias prometem ser intensos. E tudo pode mudar a qualquer momento. Seja com uma contratação fechada, uma vitória no clássico ou um novo nome surgindo como solução inesperada. No Vasco, o imprevisível é regra. E é justamente isso que mantém viva a esperança de que o amanhã pode, sim, ser melhor do que hoje. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um tom de excitação e surpresa com a notícia que correu de forma insistente nesta semana. O Vasco da Gama estaria muito próximo de anunciar a contratação do experiente zagueiro Rafael Tolói. O defensor, conhecido por sua liderança e consistência defensiva na Atalanta, além da passagem pela seleção italiana, surge como uma aposta de impacto imediato para o clube cruzmaltino, que busca não apenas fortalecer seu setor defensivo, mas também imprimir uma mentalidade vencedora ao elenco. Fontes ligadas ao clube afirmam que a negociação teria avançado de forma significativa após reuniões discretas realizadas na Europa, com representantes do jogador sinalizando interesse em retornar ao Brasil. A diretoria vascaína, por sua vez, teria visto em Tolói a peça-chave para organizar um setor que, ao longo das últimas temporadas, sofreu com instabilidade, erros de posicionamento e falta de um verdadeiro comandante. A torcida, sempre atenta às movimentações, já repercute nas redes sociais com entusiasmo e expectativa, tratando a possível chegada do defensor como um passo fundamental para elevar o patamar do time na disputa do Campeonato Brasileiro, especialmente em um momento em que a regularidade defensiva é considerada essencial para quem almeja voos mais altos. Nos corredores de São Januário, o rumor sobre Tolói não apenas movimenta dirigentes e torcedores, mas também gera um impacto psicológico dentro do próprio elenco. A chegada de um zagueiro com experiência internacional é vista como um recado claro da diretoria. O Vasco pretende brigar em alto nível e não está disposto a repetir campanhas abaixo das expectativas. Jogadores jovens, especialmente os defensores em início de carreira, enxergam no veterano um possível mentor, alguém capaz de orientar dentro e fora de campo, oferecendo conselhos sobre posicionamento, leitura de jogo e até sobre como lidar com a pressão típica de vestir uma camisa pesada. O histórico de Tolói em competições europeias, enfrentando atacantes de renome mundial, soma credenciais que dificilmente passam despercebidas em um vestiário acostumado a batalhar contra desconfianças. Há quem diga que, mesmo antes do anúncio oficial, a simples possibilidade de dividir o campo com um atleta desse porte já elevou o moral interno. O burburinho toma proporções maiores quando se fala em liderança, pois muitos lembram que o Vasco carecia de uma figura com esse perfil, alguém que não apenas defenda, mas também comande, cobre e organize em momentos de maior turbulência. A movimentação também levanta debates sobre o encaixe tático do jogador no esquema vascaíno, que nas últimas rodadas se caracterizou por uma defesa muitas vezes recuada, mas sem a solidez necessária. Especialistas acreditam que Tolói pode oferecer mais do que força defensiva. Ele possui boa saída de bola, sabe trabalhar passes curtos e longos, além de ter desenvoltura para atuar tanto em uma linha de 4 defensores quanto em formações com 3 zagueiros.
algo que técnicos modernos gostam de explorar. Isso abre possibilidades interessantes para o treinador, que poderá variar suas estratégias sem comprometer a estabilidade da defesa. Outro ponto discutido é a condição física do jogador, que, apesar da idade, manteve nível competitivo elevado na Europa e mostrou disciplina exemplar no tratamento do corpo. Caso confirme a contratação, o Vasco não estaria apenas adquirindo um reforço, mas também um modelo de profissionalismo. Internamente, os rumores apontam que a comissão técnica já estaria se preparando para integrar o atleta rapidamente, adaptando treinamentos e ajustando posicionamentos de acordo com suas características. A torcida, por sua vez, especula como o time poderá ganhar equilíbrio entre defesa e ataque, confiando que o nome de Tolói trará segurança. Ao mesmo tempo, a notícia desperta análise sobre a estratégia de mercado do Vasco. A contratação de um jogador com o perfil de Tolói demonstra uma mudança de postura, sair em busca de nomes capazes de somar experiência imediata, mesmo que isso envolva negociações complexas e salários acima da média. Dirigentes, segundo rumores, teriam se empenhado em construir um projeto convincente, destacando a retomada do clube, a força da torcida e a visibilidade que um retorno ao futebol brasileiro pode oferecer. Há quem garanta que Tolói teria se mostrado motivado pela ideia de voltar às origens, disputar o Brasileirão e até ajudar a consolidar uma nova era no clube carioca. Esse movimento é interpretado como uma resposta às críticas sobre a falta de ambição em janelas anteriores, quando o Vasco optou por contratações mais modestas. Agora, com o rumor ganhando corpo, surge a sensação de que o clube está disposto a se posicionar entre os protagonistas do futebol nacional. O impacto também é midiático, pois gera atenção além dos muros de São Januário, colocando o Vasco novamente nas manchetes em tom de otimismo e expectativa. Por fim, a possível chegada de Rafael Tolói ao Vasco carrega um simbolismo que vai além das quatro linhas. Representa um esforço para resgatar a confiança da torcida, que há anos espera por investimentos de peso capazes de recolocar o time em seu devido lugar na história do futebol brasileiro. A repercussão do rumor já é suficiente para criar um clima de esperança, algo que nem sempre esteve presente nas últimas temporadas marcadas por dificuldades financeiras, administrativas e esportivas. O zagueiro não seria apenas um reforço, mas sim um sinal de reconstrução e de compromisso com um futuro mais competitivo. Nas arquibancadas, entre os torcedores, o burburinho se mistura a lembranças de épocas gloriosas, quando o Vasco impunha respeito e contava com líderes que marcavam gerações. Ainda não há oficialização, mas o rumor cresce a cada dia, impulsionado pela expectativa de ver o clube se reforçar de forma robusta. Caso a contratação se confirme, será um marco para o planejamento da temporada, uma aposta que pode unir experiência, liderança e qualidade técnica. Enquanto isso, o mistério alimenta conversas, debates e palpites, como só o futebol é capaz de proporcionar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.